Boa noite, pessoal. Quem está chegando aí com a gente para nossa última live da nossa primeira temporada de Maratonas e Lives de Ciências Farmacêuticas do Instituto Magister. Para quem está chegando agora, eu sou o Dr. João Valentim, CEO do Instituto Magister. O Instituto Magister é focado em cursos de pós-graduação e atualização na área farmacêutica. Hoje a nossa convidada é a doutora Vanderleia Boing. A gente vai tratar sobre o assunto Mindset. Como obter sucesso na profissão farmacêutica mudando seus hábitos. A Vanderleia já entrou. Deixa eu só fixar o tema aqui, Vanderleia. A gente já entra. O Fabrício. Como ter sucesso na profissão farmacêutica. Ixi. Vou chamar a Vanderleia para já estar entrando na sala, a live. Eu chamei a Vanderleia. Opa, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tudo bem também. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Não consigo, não consigo. Mas vamos rolar Ah, assim. vamos lá, né? Vamos. Que essa agora não dê tantos imprevistos quanto a nossa última live, Não, né? não, não. Por favor. Isso faz parte, É, né? Obrigada aí pelo convite mais uma vez, né? não, esse tema tinha que ser você para falar. Ah, obrigada, obrigada. Faz parte. Nosso, É o que? no- nosso tema de hoje é mindset. Como ter sucesso na profissão farmacêutica mudando seus hábitos. A nossa última live, na nossa primeira temporada de Maratonas de Ciências Farmacêuticas do Instituto Magister. A gente está encerrando hoje com chave de ouro, trazendo a Vanderleia para falar sobre esse tema. É um tema que tem estudado bastante, ligo bastante sobre esse tema, e ajudou muito a chegar onde a gente quer chegar, a gente quer caminhando a chegar. Antes de mais nada, antes de começar com as perguntas, quem é a Vanderleia? Faz uma pequena apresentação aí pra gente. Então, né? Quando as pessoas pedem para falar sobre mim, né? Eu sempre digo assim, que na verdade eu sou uma farmacêutica, né? De 20 anos aí de profissão, né? E mais de 20, né? Já está completando 25 anos, na verdade. 20, mais de 20 anos desses, né, dedicado aí à drogaria, à farmácia. Nesse meio tempo fiz várias especializações aí, pós-graduação em medicina chinesa. É... Será que é o meu que tá com eco? De quem que tá com eco? E agora? Pessoal, quem tá com eco? Quem é o Instituto Magíster ou a Vanderleia? Vamos lá ver. E hoje em dia, assim, né, desde 2016, na verdade, eu tenho trabalhado muito, né, com foco na ajuda, né, do desenvolvimento também do profissional farmacêutico, né? E em paralelo aí, né, com as práticas integrativas aí que eu acabo trabalhando, atendendo em consultório também, criei a metodologia, né, que é do PharmaCoach, onde eu ajudo, né, os farmacêuticos a desenvolverem a sua metodologia de trabalho para que eles tenham essa visão, né, no mercado, como eles sendo especialistas, né, profissionais diferenciados, né, ou entrando no tema de hoje, né, Uhum. profissionais com uma mentalidade diferenciada no mercado, né, que é por isso que a gente é reconhecido, né, por aquilo que a gente faz, pelos nossos resultados, enfim, e não somente pelos títulos que a gente carrega, né. É mais ou menos isso aí, né? Os currículos aí a gente deixa para depois.
Pode compartilhar a live. A gente só tá no começo. O assunto é bem interessante, bem atual para o momento, né? Então, vamos lá, vamos começar. O Marcos entrou, nosso inimigo. O Gustavo Alves entrou. Nossa, gente. Tem bastante gente. A live vai bombar. É a última live. Estamos fechando com chave de ouro. Então, eu vi aí que foi uma sequência bem legal, né, com temas super diferenciados, né? E eu acho que é isso que na verdade a gente precisa, sabe? A gente precisa da informação técnica, né? Você é um instituto aí que forma profissionais aí com uma característica técnica de alta qualidade, mas você não deixa de trabalhar a mentalidade, né, do farmacêutico, né? É Não. ele ser o profissional diferente, né? Que não adianta só a gente querer ter uma agenda cheia, querer ter dinheiro na conta, querer ter resultado, enfim, se a gente não se transforma também dentro da nossa essência, né? E eu tenho que dar os parabéns aí pelo trabalho do Instituto, né? Que não leva só mais um certificado, um diploma, mas todo o teu trabalho, né? Que você faz aí desse incentivo mesmo para os nossos colegas, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Foi quando a gente criou o Instituto, o intuito foi isso mesmo. Mostrar que é possível fazer algo diferente que está por aí. Não apenas dar um certificado para quem está fazendo o nosso curso. E sim mostrar que tem um caminho longo a percorrer além do certificado. É isso que a gente pensou quando a gente criou o Instituto, foi com esse intuito. Vanderlei, eu sempre coloco no final, no início da nossa live, uma pequena apresentação sobre o tema. Tá? Eu queria que você discorresse um pouco sobre a apresentação antes de a gente entrar nas questões e a gente bater o nosso papo. Eu acho que não vai ganhar uma hora essa live, a gente vai quebrar o Instagram de novo, a gente vai precisar mais uma, mas vamos tentar nos 50 minutos. Tem bastante assunto, né? Isso. Vou para a apresentação. O que a gente trouxe aqui hoje de quem tá gravando, pessoal, a live? Só informa pra gente entrar. A B construiu, entrou na Lânia, que é a nossa apoiadora. O que separa os profissionais bem-sucedidos dos mal-sucedidos? Os hábitos ajudam os profissionais a terem sucesso profissional? Feedbacks são realmente importantes para o crescimento profissional? Aí eu te dou a palavra e a gente começar com as questões. Eu acho que isso tudo forma o que a gente chama hoje em dia, né, do profissional do futuro, né? Quando ele começa a enxergar que hoje em dia ele precisa ter uma mente, né, voltada aí pro autoconhecimento, para enxergar aí novas oportunidades, a gente começa a ter um profissional diferenciado, né? Um profissional que hoje em dia pensa na sua carreira, né, e que pensa no conjunto, né, e não, né, que lá né, depois quando a gente fala sobre feedback, enfim, é pensar numa equipe, né, pensar no outro, pensar no próximo, né, levar o que eu falo, né, que a gente precisa levar prosperidade para a vida das pessoas, né, prosperidade em relação à saúde, qualidade de vida, bem-estar, né, para que ela se enxergue diferente, né, daí a gente também será visto aí como uma pessoa, como um profissional diferenciado, né? Eu tenho, como eu comentei no início, tenho estudado muito sobre o assunto. E assim, foi o que me ajudou e que me ajudaram a subir metade do primeiro integral, né? A gente não preencheu ainda inteiro o primeiro integral onde a gente quer chegar, né? E é onde a gente almeja chegar. Então, os hábitos, os feedbacks que a gente recebe, o mindset que a gente construiu, que é construindo. Então a gente As vê na nossas prática que realmente muda, realmente há essa mudança. as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, as nossas verdades, né? O nosso livro de regras, né, que a gente coloca para a nossa vida, né? Isso tudo é que faz com que a gente seja um profissional diferenciado ou não no mercado, né?
Então é muito, muito relevante, muito importante esse tema que você trouxe para discussão. Muito obrigada, né, por estar aí no tema. Não tinha outra pessoa melhor para falar sobre esse tema hoje, a não sei quem seja você, e conhecedor de todo esse processo, trabalha com ele faz muito tempo, não tinha outro nome. Obrigada. Já começando então com as questões, então, galera, que a gente discorrer para nossa live, a gente sabe que tem dois tipos de mindset. Uhum. Quais são eles? Quais o conceito primeiro? E quais são os tipos e conceitos de cada um? Então, eu diria que na verdade existem três tipos de mentalidade, né? Que na verdade, ao pé da letra, se a gente for falar sobre mindset é a nossa mentalidade, né? É a configuração da nossa mente, na verdade, é uma programação que existe consciente ou inconsciente, né? Que faz com que a gente tenha os nossos comportamentos, os nossos hábitos, enfim, né? E eu sempre digo assim, né, que existe a mentalidade positiva, a negativa e aquela que é neutra, aquela que nem percebe o que na verdade está acontecendo, né, com esse mundo, né? Se a gente tem um mindset positivo, o que que acontece? A gente começa a enxergar oportunidades em tudo aquilo que está acontecendo, né? Se a gente tem um mindset que é negativo, a gente só vai ver problema e a gente acaba travando e acaba não saindo do lugar. Mas também existe aquele mindset que ele é neutro, que ele vê o mundo pegando fogo, mas ele pensa, e agora? Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu não vou nem para cá, não vou nem para lá, né? E É, acaba é, sendo é uma chamada em cima do muro. o profissional da média, eu digo, né? Que o profissional da média é aquele que tem aquele mindset neutro. Ele sabe que ele precisa estudar, que ele precisa buscar o autoconhecimento, que ele precisa melhorar, mas ele acaba não fazendo, porque a mentalidade de um mindset neutro, digamos assim, é daquela pessoa que está na zona de conforto dele, né? Então ele acaba não se desafiando, né? E nada melhor do que essa época agora, né, dessa pandemia toda aí, para a gente conseguir identificar qual é o mindset das pessoas, né? Porque hoje, né, desde que iniciou aí toda essa pandemia, enfim, eu tenho sido procurada por vários farmacêuticos buscando, né, esse desenvolvimento de carreira, as novas oportunidades aí que o mercado chegam, né? E conversando sobre essa questão da mentalidade, fica muito claro, né? Algumas pessoas enxergam oportunidades e as outras estão buscando, talvez, fazer algo diferente, mas na questão da sobrevivência. E não porque ela tem uma mentalidade próspera e positiva, né? Então, o mindset, na verdade, trazendo o conceito dele, ele está ligado com a nossa, muito ligado, né? A nossa mentalidade, né? Aqui dando um exemplo, meu próprio, né? A gente enxergou uma oportunidade durante essa pandemia. A gente tinha um projeto pessoal, não que estava encaminhado, mas estava sendo executado de uma outra forma, e a gente enxergou uma Uhum. oportunidade e a gente e vai executar de uma outra forma que a gente tinha pensado, né? Totalmente diferente. Então a gente enxergou a oportunidade. É o momento, né, para isso, né? Para mudar esse mindset, né? Que você É. estava pensando ali numa rota e às vezes a rota que você está pensando não é a certa, é errada, né? Eu até digo que não existe errada, né? Mas talvez ela não te levaria para o resultado que você quer nesse exato momento da vida, né? Porque tudo é uma questão de ponto de vista, né? É igual aquela historinha assim, né? Do 6 e do 9, né? Uhum. Você poderia ter enxergado isso tudo que aconteceu como um problema ou como uma oportunidade. E como você já tinha uma projeção, um desejo, uma vontade ou um talento, enfim, lá guardado, o que que você fez? Né? Aproveitou o momento para botar isso, né, para botar no jogo, digamos assim, né? Exatamente. E as pessoas que agora estão, né, aí com a mentalidade, né, com esse mindset mais positivo, elas estão usando os seus talentos e as suas habilidades, seja para gerar renda, seja para gerar visibilidade, para ajudar o próximo, né? Então
profissional do futuro, né? Pós-pandemia, com certeza ele vai se diferenciar, né? O que buscou usar os seus talentos, né? Quem tá online pode mandar perguntas, comentários pra gente transmite pra Vanderleia, tá? Isso. Pode interagir com a gente na live e vamos partir para a segunda questão aí. Vanderleia, como o mindset de crescimento, que você falou que é positivo ou negativo, pode intervir positivamente no sucesso profissional do farmacêutico? A gente está falando do profissional farmacêutico, né? A maioria aí é farmacêutico ou trabalha na área farmacêutica. Enfim, ele quer saber, o mindset de crescimento pode intervir na profissão dele, no sucesso que ele almeja. Sim. É que quando a gente tem, né, um mindset de crescimento, uma mentalidade mais positiva, a gente começa a perceber que a gente dá valor, né, para os nossos pontos fortes, digamos assim, para os nossos talentos e para as nossas habilidades, né? Então, ele pode interferir positivamente no sentido assim, ó, de você realmente enxergar, né, o que dentro desse exato momento do mundo, né, como que eu posso crescer profissionalmente? Qual é a oportunidade que existe para eu viver a minha missão de vida, aumentar a minha performance, ser reconhecido, né? Então, os profissionais, né? Isso eu acho que se encaixa em todas as profissões, né? Os profissionais que têm uma mentalidade focada no crescimento, que têm uma mentalidade positiva, né? Eles entendem que existe um problema, né? Mas eles conseguem vencer os vilões, né? Os nossos pensamentos internos, conseguem vencer a procrastinação, conseguem vencer todas as distrações aí que existem, né? E, e acabam pegando, né, os seus hábitos, modificando, enfim, tornando em bons hábitos e dando um rumo para a sua profissão, né? Então, ter uma mentalidade, né, de crescimento, uma mentalidade positiva, faz você enxergar possibilidades, né, dentro daquilo que é o teu perfil, do teu maior talento, né, e atacar, ir para ação, né? Até você falou em procrastinação. Assim, a gente sabe que a gente tem aquele momento de procrastinar, né? Você tá no caminho, você tá fazendo suas tarefas diárias, mas você tem aquele espaço de procrastinar, né? Não é um todo errado ter esse espaço de procrastinar, né? Acho que todo mundo tem esse modelo, né? Eu brinco assim, ó, que os procrastinadores, eles são procrastinadores porque eles não têm uma visão de futuro e porque eles não têm meta e não têm objetivo. Então, eles não vivem, eles sobrevivem, né? Então, sobreviver dá espaço para a procrastinação. Agora, quando você tem algo para fazer, você não procrastina, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo assim, né? Que todo mundo, né? Quem aí já passou dos 12, 13 anos, sei lá, dos 15, dos 20, não sei. Mas todo mundo já teve um amor, uma paixão, ou já tentou arrumar um namorado, uma namorada, né? Enfim, né? A gente procrastina quando a gente está apaixonado por alguém? A gente não procrastina, a gente tá lá mandando mensagem, se comunicando, falando com a pessoa, mostrando, ó, tô aqui, né? A gente Que, não faz isso. Então, procrastina quem? Quem não tem um porquê, quem não tem nada para fazer. E isso a gente pode trazer, né, de diversas fases da nossa vida, né? Que quando a gente teve algo que realmente a gente queria fazer, a gente foi lá e fez, né? Mas é lógico que assim, o nosso cérebro, né, que trabalha para que a gente não tenha sucesso, muitas vezes ele vai te deixar cansado, ele vai te tirar o foco, enfim, né? E uma das estratégias que eu sempre falo assim, né, para aquele dia que você está muito cansado, que você não está conseguindo, que não tem clareza daquilo que tu tem que fazer rumo à tua meta, tira lá os teus 5, 10 minutos de luto, deita, descansa, tira uma soneca, um cochilo, vai ler um livro, levanta, toma uma água, né? Como se fosse esse teu momento ali para depois botar foco de novo, né? a- a- Agora, até você não cortando, até você falou para não perder o time,
Você falou em clareza. É muito comum a pessoa ter o desejo, mas não ter a clareza do que ele quer. Isso interfere no crescimento profissional, até esse sucesso? Porque o que que é um desejo, né? Eu desejo hoje ir para Paris tomar um café, né? Tô com vontade de tomar o chá das 5 na Inglaterra. Isso é um desejo que eu tenho. Mas qual é o desejo? Qual é o que que vai fazer com que eu chegue lá, né? Para tomar um chá das 5 lá com a rainha da Inglaterra? É eu ter clareza do que eu preciso fazer para chegar lá, né? Então, ter clareza o que que é? Ter meta, ter objetivo, ter data, né? Saber o passo a passo, ter estratégia, ter ação, né? Um desejo é uma grande vontade. Vontade passa. Agora, estratégia, ação, passo a passo, né? É a realização desse teu desejo. Desejo com ação vira meta. Sem ação é só um desejo. Vamos partir então para a terceira pergunta, porque a gente já abriu o assunto e, vai ter mais aí comentários. Então, traçar metas e objetivos podem ajudar com a profissional. Podem, né? Desde que seja com clareza. Sim. E assim, uma coisa que eu trabalho bastante, né, e que eu estimulo as pessoas, mesmo sendo cliente, ou que me acompanham, ou que eu tenho oportunidade de conversar, é da gente ter realmente um plano de carreira, né? Qual é o profissional que você quer ser, né? Qual é o resultado que você quer ter, né? O que que você tem na tua mente, né, sobre um profissional de sucesso? Né? Isso tudo é ter clareza para você começar a traçar meta, traçar os teus objetivos, né? E sempre assim, eu sempre pergunto, né, para as pessoas, para os meus clientes, quando eu começo a atendê-los, eu pergunto para eles assim, qual é o teu foco? Aonde que você quer chegar? Né? Qual é a estratégia? Qual é, sei lá, né? Eu tenho farmacêuticos que eu atendo de diversas áreas e que às vezes eles têm farmácia, mas eles têm consultório, eles têm um outro negócio, enfim, né? Qual é o negócio que você quer dar prioridade agora para impulsionar a tua carreira? Né? É ter clareza, né? Então, meta, objetivo, enfim, dentro de um plano é que faz com que o profissional tenha sucesso ou não, né? Agora, quando a gente não tem plano, a gente vive o plano de alguém, né? E quando a gente tem plano, a gente tem estratégia, a gente começa a determinar as ações que são necessárias, que são precisas, né, para a gente chegar lá onde a gente quer. E às vezes as pessoas não conseguem conquistar o sucesso profissional, né, como a gente estava falando ali, né, é porque elas não têm, é porque elas atropelam a fase principal, que na verdade seria o planejamento, né. Eu acabei de sair de uma reunião com uma cliente minha agora, aonde a gente revisou, a gente não planejou, a gente revisou toda a estratégia do desenvolvimento de carreira dela para o mês de junho, já engatado, né, com as estratégias até agosto. Por quê? Porque a gente precisa ter meta, a gente precisa ter um plano, a gente precisa ter uma estratégia, a gente precisa saber das ações, né? E as ações elas se complementam, né, para que realmente as coisas aconteçam. Então não tem como você conquistar sucesso profissional. Quer dizer, não tem não, né? De repente, sei lá, você vira um influenciador digital da noite pro dia, aquele sucesso momentâneo que às vezes existe, né? Mas que nem sempre é tão sólido. Mas o que eu vejo assim, ó, de carreiras sólidas, né? Elas tiveram metas, tiveram objetivos e puderam, né, com isso conquistar o sucesso profissional que elas sempre desejaram, né? Até tocando um pouco nesse sucesso profissional, a conquistas, a metas, objetivos, quer uma referência, eu quero ser igual àquela pessoa que eu tive na nossa área, eu tive, né? Eu posso esquecer que é o nome que se conhece, eu sempre quis ser igual, parecer igual o Dr. Dirceu. Nossa, meu sonho era conhecer um homem que assinava o exame da Anvisa. Nível altíssimo, né? Exatamente. E hoje eu tenho, passo aqui nos meus contatos, manda mensagem. É uma referência minha, na minha época de estudante. É, é normal
ajuda a conquistar os objetivos, a meta, sucesso profissional? Então, eu sempre digo assim, ó, que você vai ter que planejar, você vai ter que fazer meta, você vai ter que ter estratégia e você vai ter que entrar em ação. Então, se for para pensar, que a gente pense grande, porque o trabalho de pensar grande e pensar pequeno é Ao mesmo. praticamente a mesma coisa, né? Então, é muito melhor você ter uma referência numa régua alta, né, para que você consiga, né, de repente até mesmo trabalhar a questão da modelagem, né, que a gente trabalha dentro do, que eu trabalho dentro do atendimento. Quando eu começo a trabalhar com profissionais de consultório, né, eu tenho um raio-x que eu faço que é um raio-x de carreira. E são, acho que mais 5 ou 6 páginas, enfim, onde com várias perguntas. E uma delas, ela está relacionada com isso, né? De você trabalhar modelos, né? De trabalhar pessoas que você realmente conhece, que entregam um resultado próximo ao que você entrega, ou que trabalham na área que você trabalha, né? Porque isso tudo facilita, né? Para a gente criar aí uma estratégia uma estratégia de sucesso profissional, né? Então você né, ter essa noção assim, ó, de o que é sucesso para mim, porque realmente o sucesso para mim é, o sucesso é uma palavra subjetiva, né? Então, quando eu consigo ver assim pessoas que tiveram sucesso, né? E eu entendo qual que é a tua, eu poderia te perguntar assim, o que que você acha, né? Quem que você acha que é um profissional de sucesso? Né? Você vai lá e cita. Então eu já começo a entender a tua mentalidade e fica muito mais fácil para eu conseguir te ajudar nessa jornada, né? Te ajudar nesse caminho. Mesmo porque tem um detalhe muito grande em relação a isso, né? Muitos dos pontos fortes que a gente enxerga no outro é porque a gente também tem. Mas muitas vezes a E, gente e não não enxergam. pratica, né? Então, ter alguém, né, que nessa parte do autoconhecimento que te traz isso, né, e que depois comprova com os testes de perfil, que seja, né, com as avaliações aí do dia a dia, que a gente dos acompanhamentos, isso faz com que você realmente acredite no teu potencial, né? Que a gente precisa, em primeiro lugar, acreditar na gente, né? Senão a gente não sai do lugar, né? Talvez seja um grande erro, não só profissional farmacêutico, mas de todas as outras áreas. É não acreditar em si mesmo, né? Ai, o outro chegou, nossa, mas o outro chegou, demorou tanto tempo. Nossa, não, não, 40, 50 anos, tá lá, vou ter que caminhar tudo isso. É. Então, ó, hoje eu tenho uma cliente, né, que ela tem de idade de vida a idade que eu tenho de profissão, né? Podia ser minha filha tranquilamente, né? E eu hoje estou com uma cliente ativa também que ela tem praticamente a minha idade, né? E é muito interessante, assim, ó, você vê que não é a idade da pessoa, é a mentalidade que ela tem. Porque a oportunidade, ela tá aí para todo mundo. E as duas estão assim, ó, num salto de carreira, né, fantástico, exponencial, né? Uma trabalhando os seus pontos fortes, que foi toda a jornada que ela já construiu, né? Com o tempo de trabalho, tempo de serviço, enfim, e a outra que está aproveitando o seu ponto forte, que ela trabalha com diabetes, ela é diabética, né? Então ela tem a experiência de vida e alinhou ao conhecimento dela. Então, assim, né? Precisa mais? Se for a nossa amiga que eu tô pensando quem que é, E agora? e agora? E tudo na vida da gente é assim. Se a gente quer ter sucesso, a gente tem que colocar os nossos conhecimentos em prova, né? Pra gente testar e validar. Eu sempre brinco assim, né? Que a gente tem que agir, né? Entra em ação. Se for para errar, que erre rápido, R para rápido. consertar rápido, né? E permanecer na meta. Eu lembro de uma frase que você falou na última live nossa, na primeira. João, vamos fazer com as ferramentas que a gente tem. Trabalhe as ferramentas que a gente tem, né?
É bem isso. Eu penso assim, ó, que hoje em dia não é todo mundo que tem milhões de reais aí que possa investir num plano de carreira, por exemplo, que possa contratar um profissional mega blaster aí de comunicação, de mídias sociais, enfim. Então, todo o trabalho que eu faço, né, nessa questão da carreira, do plano de carreira profissional, ela está alinhada dentro daquilo que a pessoa tem de ferramenta, a melhor estratégia dela, né? Eu não posso exigir que uma pessoa que não goste de gravar vídeo, mas que para ela mídia social é importante, que ela grave vídeo o tempo todo, mas de repente ela pode escrever muito bem, ela pode ter uma habilidade gráfica muito grande, ela pode ser uma comunicadora, ela pode trabalhar com áudio, enfim. Então, dentro da nossa possibilidade, o que a gente pode fazer de melhor? Né? Que a intenção, né, que eu entendo hoje da nossa carreira é de ajudar as pessoas, né? A gente tem que ter essa É, mentalidade de que a gente veio para ajudar as pessoas. Só que isso não significa que tem que ser sem rentabilidade, né? Muito pelo tem que contrário. compartilhar, né? Compartilhar. E quanto mais. A Bíblia fala, né, que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha, né? Então vamos lá, né? Exatamente, vamos lá. Aqui a gente, já pulando para pergunta, o que que você fizesse uma relação entre a mudança de hábitos e o mindset, como ferramentas para obter as metas do profissional farmacêutico? Faz uma pequena relação entre os dois e queria que você colocasse um pouco das metas aí para esse crescimento profissional aí. Então, ó, pensa bem assim, ó. Mudança de hábito, mentalidade, crescimento, valorização profissional, enfim, é em relação a quê? É em relação a quem? É em relação a qual resultado? Né? Então, muitas vezes a gente não consegue ver a nossa evolução porque a gente não consegue mensurar as mudanças que a gente realizou dentro da nossa carreira. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a fazer é a mensuração dos nossos resultados. Né? Como é que eu tô hoje, né? Aonde que eu quero chegar? Quem é o profissional que eu já fui, né? Enfim, é, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo, né? E já trazendo aí um gancho para os hábitos, a gente tem que ir passo a passo, né? A gente não adianta a gente pular vários degraus aí na subida de uma escada, né? Cada degrau ele tem a sua importância e cada degrau ele te fortalece de alguma forma, porque isso tudo vai revelando a tua mentalidade, né? Uma criança, quando ela está crescendo, né? Quem tem filho vai me entender agora, né? A gente percebe que os nossos filhos estão crescendo como? Quando a gente leva no pediatra e o pediatra diz, ó, cresceu mais 2 centímetros, 5 centímetros, ou aquela roupa que deixa de servir, ou tênis. Teve ano na minha vida aí que eu comprei 3, 4 números de par de tênis para o meu filho, sabe? Em face do crescimento dele, né? Criança, é desenvolvimento. E por que a gente não relaciona isso com a nossa carreira? Por que a gente não mensura resultados? Né? Tem aquela ferramenta lá que é da administração, que é o Smart, que ele fala muito sobre isso, né? E é até uma sugestão que eu dou assim para quem está buscando mudanças dentro da sua profissão, começa a trabalhar essa ferramenta Smart dentro da sua carreira, né? Relacionada ali às suas metas, se elas são atingíveis, possíveis, o tempo e mensuração de resultado. Sem você mensurar resultado, você não tem como saber se você está crescendo, ou se você está estagnado, ou se você está até de repente indo para trás, né? Porque você pode Você mudar a rota no meio do caminho, né? Total, e eu acho que o bom da vida é isso, não é você desistir da meta, né? É você ajustar a meta, né? É você ter a capacidade de se reinventar. O profissional de sucesso, né? O empresário, o empreendedor, enfim, que seja, né?
ele pode quebrar várias vezes na vida dele, mas ele nunca vai deixar de empreender, porque é a mentalidade dele, né? Quantos milionários aí a gente já viu que do dia para a noite perderam tudo, perderam todo o dinheiro deles, mas agora estão ali milionários de novo. Por quê? Porque eles tiveram a mentalidade. Então eles têm hábitos de pessoas de sucesso. E isso faz com que mesmo, né, que a gente entre no vale, a gente volta lá pro pico, né, dos resultados, né? Eu tenho um artigo no meu blog que ele é um dos mais lidos, que ele fala sobre hábitos angulares, né? Sobre hábitos angulares, mas numa questão, né, até voltada para o paciente, enfim, onde eu falo, né, que o ideal da vida é você ter consistência, né? Fazer todos os dias pequenas coisas, mas que levem para a sua meta. Todos os dias, né? Não fazer Todos os dias. hoje, como vou lá fazer sábado de novo. Isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fazer todos. Isso, esse hábito vai se tornando uma rotina. Essa rotina vai te levar ao sucesso. É, e são os hábitos conscientes e os hábitos inconscientes, né? A gente até pode depois um dia marcar só um dia só para falar sobre realmente sobre hábitos, né? Porque tem muita coisa que a gente faz na vida, né? A gente não nasceu dirigindo. Quem dirige carro Não. aí aprendeu a dirigir, né? Nem sabia que carro existia, de repente começou a andar, correr, viu que carro existia, aprendeu a dirigir. E hoje em dia, às vezes a gente anda de um lado para o outro da cidade, a gente nem percebe se a gente virou a chave, se a gente passou primeira, segunda, se o carro. A gente nem percebe, porque ele entrou no automático. Mas isso foi um processo de construção, né? Você mensurou o resultado porque estava dentro da tua meta e ele entrou num hábito inconsciente. E o legal da vida é esse desafio, né? Até nos meus atendimentos eu compartilho sempre uma tabela de hábitos, né? Onde a pessoa pode todos os dias anotar ali o hábito que ela precisa melhorar e vai lá dar um ok, né? Fiz, não fiz, estimula a dopamina, né? Bota foco, concentração. E são detalhes. Às vezes esses detalhes é que pode estar te atrapalhando a ter sucesso profissional. Isso é. Porque se você não mensura o teu resultado, né, a gente volta para aquilo que a gente falou lá no começo, você está sobrevivendo, né? E assim, tá tudo certo, sabe? Eu acho que cada um tem o seu jeito, eu não posso questionar, né, o jeito de cada um, né? O seu jeito é o jeito certo, o meu jeito é o meu jeito certo, né? É o que teve de repente o resultado naquilo que eu tenho, enfim. Mas existem formas, né, de você se desafiar, né, de você melhorar aí a sua vida, né? Com o Fanger, com nossa farmacêutica em outro nível. Ah, a Daniele, né? A Daniele tá fazendo um trabalho que é maravilhoso lá na cidade de Nova Araçá, lá no Rio Grande do Sul. E enquanto tem um monte de gente aí chorando, né? Ela tá lá, É, é, olha, fazendo um trabalho na cidade que chega até a emocional, sei lá, faltam palavras, né? Para dizer, mas por quê? Não foi uma coisa, viu a oportunidade, a gente foi lá, fez um trabalho que deu certo, mas esse trabalho que hoje dá certo na vida dela é porque estava dentro da missão da vida dela, dentro da missão da vida da família dela, da missão de vida do marido, da empresa, enfim, né? E daí fica fácil da gente criar nova mentalidade, né? e que Ó, tá talvez aí a ela, Daniele, ó. e talvez ela não estaria ali conseguindo executar, precisou alguém chegar, mostrar o caminho para ela, para ela. É. E assim, ó, não tem coisa melhor na vida do que alguém falar pra gente, né, o quanto a gente fez a diferença na vida daquela pessoa. Não tem dinheiro que pague assim, ó, não tem como você mensurar, você fazer algo por alguém, né, que vai além do que ela espera, sabe? Eu acho que isso é que faz, né, o, com que o profissional realmente se motive para fazer as coisas, né? Os resultados é que ele tem. Aí voltando, né?
para fala inicial dessa pergunta, a mensuração dos resultados. Aonde que você tá? Onde que você quer chegar? Né? O que que você está fazendo todos os dias que está dando certo para chegar lá na tua meta, no teu objetivo, né? Mande perguntas, mande comentários, compartilhe a live, só quero a metade da live e vamos lá pra frente. Ó, a Brenda Tamo, tá aí também, a Flávia também tá aqui. Flávia é minha amiga. Obrigada, viu, por aqui, estarem aí. aqui, teve de Minas Gerais, também É, entrou a nossa professora Maria Scott, da área hospitalar, também tá aí com a gente. Bom, vamos lá, prontinho pro final da live, praticamente, metade pro final. Já vai pensando na palavra-chave da live. Tem que ser mais especial, porque a gente tá encerrando. é, Eu queria que você citasse alguns hábitos que os profissionais farmacêuticos podem levar em consideração ao almejar o sucesso na sua trajetória profissional. Tem alguns? Tem aquela escalinha que a gente pode seguir? Não, eu vou ter que é. mudar isso, vou ter que trazer isso pra mim. Tem? Então, ó, eu não gosto de trabalhar com receita pronta, né? Eu poderia dizer assim, ah, você tem que andar com pessoas que têm a mesma mentalidade que você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Leia 10 páginas de um livro para mudar a sua mentalidade, que impulsione a sua carreira. O que Não, mais? não, você tá Fale falando, não, com. não cortando. O Alexandre Magalhães acabou de entrar. Ai, que Também, legal, bom dia. nosso parceiro aí. Pode continuar. E assim, bom, enfim, eu sempre falo, né, que a gente, por exemplo, né, um hábito que a gente precisa ter, a gente pelo menos precisa falar com 5 pessoas por dia sobre um problema que a gente, como farmacêutico, resolve, né? Passar, enfim, a nossa mensagem, né? O que que a gente faz. Enfim, mas como eu não sei qual é o plano de carreira de todo mundo que está ouvindo aqui a gente, né? Eu acho que a gente pode começar, né? Eu acho que as pessoas podem trabalhar nesse processo de construção e elas fazerem aí a sua autoanálise. Ah, a Brenda tá aí também, ó. A Brenda, Dani, obrigada, viu, meninas? Guga nela que brilhamos. Ela também mudou minha vida. Que legal, né? Tem preço para isso? Não tem, né? É o Então, feedback, né? assim, é verdade. Então, assim, ó, se eu fosse falar sobre hábitos, né, eu poderia citar aí uma lista enorme. Daí eu deixo para a pessoa ir lá no meu blog, que lá tem várias coisas que falam sobre hábitos. Mas eu queria que a gente conseguisse construir aquilo que as pessoas precisam mudar, né? Como, por exemplo, assim, ó, eu acho que o primeiro passo dessa lista, né, que a gente pode construir aí com quem está aqui, é a pessoa entender qual é o momento atual dela, né? E aonde que ela quer chegar, né? Estado atual, estado desejado, enfim, como você gostaria como você gostar aí de chamar, né? Mas qual que é o teu momento atual? Como que tá o teu momento profissional? Né? Como que tá aí? Você tem um nicho de carreira definido? Você tá numa profissão que você gosta, que você ama, que você trabalha? Ou tu tá fazendo alguma coisa que tá dando para pagar as contas, enfim, né? Se tá, também tá tudo bem, né? Porque é o que tá bom aí para cada um. Mas se não tá bem, e assim, ó, até mesmo o nosso saldo bancário, ele pode ser um impulsionador aí para as nossas mudanças de hábito, porque às vezes até trabalhar essa questão do planejamento financeiro, ela ajuda bastante nisso, né? Então, qual que é o teu momento atual? Né? E aonde é que você quer chegar? Né? A gente falou ali atrás das pessoas de sucesso, né? Que a gente modela. Né? Então, quais são os hábitos e os comportamentos que essas pessoas de sucesso têm e que você pode inserir na tua vida? Né? De É, repente, é ser mais não, comunicativa. Pode não, falar. não cortando. Eu tinha um terceiro lá como minha referência. Até dando um exemplo, né? Eu caminhei, então, né? Estamos caminhando ainda, né? Quando eu trouxe o empreendedorismo
pra dentro de mim, né? Que a gente tem que incorporar, né? Quando a gente quer alguma coisa, tem que incorporar, né? Haja como se fosse, né? Exatamente. Aí eu já mudei um pouco. Aí minhas referências mudaram. Aí meu esquema foi Steve Jobs, vou estudar a história dele, como ele chegou na Apple, como ele montou a Apple, que é um pouco parecido que a gente está montando aqui no Instituto. Começou dentro de uma garagem, se transformou, ninguém acreditava nele, ninguém investia nele, só duas pessoas acreditaram nele naquele É, começo. Então, essa referência do empreendedorismo eu trouxe comigo. Né? isso Uhum. é. Eu procurei traçar os hábitos, tanto que eu li dele, né? Como ele lidera as pessoas, como ele liderava os grupos dele, o projeto que eles lideravam, como é que ele liderava a empresa, como é que ele enxergava as oportunidades, né? Eu trouxe isso muito comigo. Os hábitos que ele tinha, eu um pouco É. eu trouxe para dentro de mim, né? Ah, deixa eu mandar aqui um beijo para Priscila, para Rose, que também são as minhas alunas O aí. André acabou de entrar André, um também. beijo para todo mundo. Então, assim, ó, hoje, né, eu tava vendo aí a história e o 14, tava ouvindo, na verdade, tava vendo uma live aí de manhã, que eu gosto de estar ouvindo alguma coisa enquanto eu tô Hum, fazendo alguma coisa da casa, enfim, da história, né, do 14 bis. Porque ontem a gente teve o Elon Musk lançando, como é que é? Um cometa? Não, cometa, a aeronave lá para, hum, como é que é? Um foguete, né? Um foguete. É, e eu estava pensando justamente isso na questão, né, relacionada aí à nossa carreira, né? Quando foi lançado o 14 bis, né, o primeiro voo dele foi aí de 2 metros, depois 11 metros, enfim, né? E Santos Dumont dizia que quando a gente aprendesse a conquistar o ar, que ele seria o nosso novo oceano, né? E foi provavelmente, né, o primeiro pontapé, né, que fez com que hoje o Elon Musk pensasse até em levar a raça humana para habitar, né, outros planetas. Né? Então, às vezes eu fico pensando assim na nossa carreira, né, quem é que passou trabalho lá atrás para implementar serviços, atividades, né? Porque quando eu me formei, eu era farmacêutica, né? Eu poderia ser bioquímica ou tecnóloga de alimentos. na Ponto minha final. época também. É, a Eu gente sou, tá no mais meu sou tão velhinho, né? novinho assim também. Agora, hoje em dia, quantos foguetes aí já estão sendo lançados aí nesse espaço que a gente nem imagina, né? Então, quando a gente começa a ver assim, né, pessoas de sucesso aí que realmente construíram aí o mercado que hoje existe, a gente pode começar a traçar uma lista de comportamentos, de atitudes, de ações, quantas regulamentações que existiram, né, dentro da nossa profissão, porque alguém foi lá e colocou a cara a tapa, montou artigos científicos, testou, né, enfim, né, o que que essa pessoa fez para ter sucesso? Né? Se eu quero chegar próxima a ela, eu pelo menos tenho que ter alguns dos comportamentos que ela tem. Né? E se eu hoje não tenho isso como meu ponto forte, né, ele tem que entrar no meu hábito, né? Ele tem que entrar no meu hábito. Hábito a gente muda ou por repetição, né, pela prática constante diária, ou aí sei lá, um forte impacto emocional, mas não é esse o caso, né, para a gente ter sucesso na nossa carreira. Então, é pequenas coisas fazendo todos os dias. E os comportamentos que é só você que pode dizer para você mesmo o que você pode se desafiar, né? Que como eu te falei, assim, né? A gente de fora, pode falar assim, faz isso, faz aquilo, faz lá, faz lá. Mas é uma receita de bolo. E receita de bolo funciona na padaria, né? Exatamente. E mesmo assim o padeiro às vezes ainda erra a mão, né? É, a gente já tem entrando quase no final da live, a gente indo para a última pergunta. A palavra-chave tem que ser especial, porque hoje é a nossa última live. E
que você vai pensando aí. Você já falou lá em cima um pouco. Eu vou falar, entrar um pouco em feedback. A nossa última pergunta aí. Pessoal, pode ir mandando perguntas, pode comentar sobre a nossa live. Os feedbacks podem ser uma experiência positiva para alcançar os objetivos profissionais, mesmo sendo eles críticos. Aí eu vou juntar essa tua pergunta com aquela primeira lá do começo, né? Com a mentalidade. Né? O feedback, o que que é? É alguém passando para você a percepção dele, dentro do mundo dele. Né? Dentro do mindset dele, dentro da mentalidade, é aquele mundo lá que ele vive, ele passa a percepção dele. Dentro do meu mundo, dentro do meu mindset, eu tenho uma interpretação daquilo que eu escuto e daquilo que, né, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, né? É... E daí como lidar, né, com Ai, pode ser que dentro da tua mentalidade isso te impulsione ou isso te trave, né? Mas aí qual que é a tua meta? Qual que é o teu objetivo? Que deixa eu te dar um exemplo meu, né? 2018 eu comecei a me aventurar no ramo, no ramo não, né? Mas me aventurar como apresentadora de TV, de rádio, tive o meu programa, né? E num dos primeiros programas eu tive um feedback de uma pessoa que disse assim: pô, legal, né? Você tá fazendo isso, que diferente, né? Assim, mas, daí vem aquele mas, né? Mas você tem muitos vícios de linguagem, você fala muito rápido. Eu acho que você deveria consultar uma fonoaudióloga antes de realmente virar apresentadora de TV. Daí eu ouvi aquilo, sabe? Eu ouvi assim umas 3 vezes aquele áudio e eu fiquei pensando assim: respondo, não respondo, respondo, não respondo, sabe aquela coisa, né? Porque era uma crítica, né? Mas dentro daquele momento que eu estava vivendo, eu não estava esperando receber uma crítica que fosse falar. Porque para mim, né, falar em público, voz, gravar vídeo, áudio, sempre foi um desafio muito grande, né? Hoje, hoje, meu, vai, né? Mas para mim sempre foi um desafio. Então, o que que veio a princípio na minha cabeça? Aquela crença dizendo assim: "Nossa, eu sabia que alguém ia falar alguma coisa, que a minha voz é muito fininha, porque eu falo muito tu, você, falo muito rápido e blá blá blá". Aí eu parei, respirei e pensei assim: qual que é o meu objetivo, né, de estar na TV, de fazer entrevista, enfim, qual que é o meu objetivo? Levar uma mensagem, né, para as pessoas a partir dos meus entrevistados, né, fazer com que as pessoas participem, escutem, né, a mensagem que eu tenho para passar do início até o fim do vídeo e me desafiar, né, para que eu tire essa crença da minha cabeça, né? Que vai me ouvir quem tiver interessado na minha mensagem. E não se eu tenho a voz da Marisa Monte, enfim, que seja, né? Aí tá, daí eu respondi, daí eu disse, pô, legal, obrigada, né? Realmente, assim, eu percebo que algumas coisas eu preciso realmente mudar, mas é esse o desafio, é mudar todos os dias um pouquinho a mais. E se eu não tivesse com a minha mentalidade de crescimento para receber aquele feedback? Se eu tivesse com a minha mentalidade lá atrás daquela pessoa que tinha uma crença que a voz era muito fininha, tcharará, o que que eu ia fazer? Eu ia desistir. Eu ia desistir. E assim, ó, hoje isso tudo reforça as pessoas que eu tenho, né, os farmacêuticos, os profissionais da área da saúde que eu tenho ajudado, porque eles perceberam que se eu conseguir me desafiar, eles também vão conseguir se tem desafiar. exemplo, né? Tem um exemplo, meu vídeo no YouTube que é mais assistido, que tem mais de 1.000 visualizações, eu não apareço, é só a minha voz, né? Então, a gente vai aceitar críticas, né, sendo construtivas ou destrutivas a partir da nossa mentalidade, né? Tem um cara que eu vi uma vez numa live aí que ele falava que a gente nunca deve aceitar crítica construtiva de quem nunca construiu aquilo que a gente está construindo, né? Porque senão a gente pode realmente desistir daquilo ali. Mas o feedback ele está muito mais relacionado, né,
aquilo que você entende e como você vai levar aquilo para a tua vida, né, do que realmente aquilo que a pessoa quer te falar, né? É como que você vai levar adiante, né? O Alexandre colocou aqui, feedback é o melhor presente que a gente pode ganhar. E também é o melhor presente que podemos dar. Não podemos confundir feedbacks com ferrabacks. É, O verdadeiro feedback é estruturado e é fantástico. sim, porque ele existe uma mensagem, né, para passar, né? Existem várias técnicas aí, né, de feedback que a gente aprende, feedback sanduíche, patrocínio positivo, isso, Uhum. aquilo, que são técnicas, né, que são extremamente válidas. Mas a gente, no dia a dia, a gente percebe que muitas vezes ele sendo bem estruturado, se a pessoa, se você não entende a mentalidade da pessoa com quem você está conversando, ele pode ter uma deturpação aí de entendimento, né? Daí ele vira aí, na verdade, o ferrabeck, né? Como o Alexandre brilhantemente falou, e é bem isso. As palavras Estamos... transformam a vida. Sim, com certeza. A gente tá chegando a última pergunta. Eu queria que você desse a palavra-chave da live. Que a gente é quase buscando quebrar o Instagram de novo. A Maria que é ao vivo hoje, eu não quero te quebrar. Eu queria que você desse a Você, palavra-chave da live. A palavra-chave da live e eu acho que comentasse e desse suas palavras finais. Eu acho que a gente poderia realmente deixar como palavra-chave aquilo que foi o tema de hoje, né? Que é a mentalidade, né? E a mentalidade do profissional do futuro, né? Quem que eu quero ser daqui para frente, com todas as oportunidades de mercado que estão se abrindo, que existem e a possibilidade, assim, a gente está vivendo num momento que ele é tão fantástico, né? Que a mentalidade do mundo ela está sendo colocada à prova. Aquilo que eu acreditava, né, um tempo atrás, talvez eu já não acredite hoje. Aquela que era a minha grande verdade, talvez hoje já não é tanto, né? Então, quando eu tenho a mentalidade voltada para o futuro, para o progresso, a gente acaba, acho que, evoluindo e levando a evolução junto com a gente, né? Palavra-chave do final da primeira temporada de Maratonas e Lives Ciência Farmacêutica do Instituto Magister. Mentalidade do futuro. Mentalidade pro futuro. Do futuro pro futuro, tá tudo aí, né? Ô, galerinha, gratidão por você ter aceito o nosso convite para estar Foi sempre assim. encerrando essa primeira temporada. Nossa Eu amiga que e agradeço, parceira. né? Eu que agradeço, assim, né, pela oportunidade, e eu sempre digo assim, né, que a partir do momento que a gente conversa com alguém, quando a gente troca uma ideia, quando a gente participa de uma live, enfim, eu chego com uma ideia, passo a minha ideia para você, você me dá a sua, e no final a gente sai com três ideias, né? A minha, a sua e aquela que a gente construiu aqui nesse momento, né? Então, né, espero aí poder ter contribuído um pouquinho aí com o pessoal e de repente a gente marca aí uma outra live aí para falar só sobre hábitos, hábitos de Com, sucesso. com certeza. Quem faltou assunto aqui, faltou tema aqui para conversar. Eu falo aqui 1 hora, um lugar quente. Tem que ser umas 2, 3 horas de live só para esse assunto, principalmente, né? A gente faz no YouTube da próxima vez. Com certeza, Mangaranha. Obrigada. Gratidão, caminho aberto, portas abertas, canal sempre aberto com a gente. Igual Obrigada. falei na outra live, a gente vai voltar a conversar. Tem projeto novo saindo, tanto Bom. pessoal como aqui dentro da empresa, que a gente vai estar trazendo você aqui pra gente.
Ah, eu agradeço o convite. Eu tenho que mandar um beijo bem grande para as minhas meninas que estão aqui, né? Porque você sabe que a maioria das pessoas que eu 20 atendo das segundos. farmacêuticas são mulheres, né? Então, muito É, obrigada, tá? Obrigada pelo convite e conte comigo. abraço, mulher. Gostaram, pessoal?